Boa noite a todos, a todas. É uma alegria poder hoje, em continuidade ao início das atividades desse semestre no Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo, abrir mais um minicurso que está sendo oferecido hoje pelo programa e que se intitula Literatura e Quadrinhos, traduções intersemióticas de clássicos verbais, musicais e gráficos. Então, este é um minicurso que há tempos vem sendo solicitado por todos aqueles que estudam no programa ou por outros pesquisadores que dialogam conosco, porque há muito essa questão, primeiro, de uma discussão em torno dos quadrinhos, né? Até que ponto existe isso, existe essa relação com a literatura, é literatura. Então, é uma questão que tem despertado muitos pesquisadores, né, o interesse de muitos pesquisadores, e também a questão da transposição, né, dessas traduções intersemióticas de alguns clássicos para outras linguagens. Então, atendendo a essa demanda, hoje nós vamos ter aqui o professor doutor Evandro Fantoni Rodrigues, que é doutor pelo Programa de Literatura e Crítica Literária, tive a felicidade de ser o meu orientando, e também a doutoranda Luara Almeida, que também é minha orientanda e que faz um trabalho muito interessante na área do que ela está chamando de narrativas gráficas. Então, a Luara tem se debruçado sobre essa questão de uma forma muito peculiar na literatura gráfica e pensando aí também a questão dos quadrinhos. Então, tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante esse mini curso que está sendo proposto. Antes de eu passar a palavra a eles, eu gostaria de avisar a todos que durante o minicurso será colocado no chat um link que corresponde à lista de presença. Então, este link precisa ser acessado e precisa ser preenchido para que você obtenha o certificado de participação no minicurso. Lembrando que o certificado ele será disponibilizado àqueles que participarem dos 2 dias em que o minicurso está sendo ofertado. Preencham também com bastante cuidado o nome, porque é a partir dali que é gerado o seu certificado. E se houver incorreções ali, não tem como haver uma nova emissão, tá bom? Então, gostaria de pedir essa colaboração, dizer também que eles estão disponíveis ao final do minicurso para perguntas, para discussões com vocês, então, havendo o interesse, o desejo, vocês podem colocar aqui as suas perguntas, as suas impressões, colocações no chat, que ao final essa discussão também será aberta. Eu desejo a vocês um excelente mini curso e agora eu vou passar a palavra à Luara e ao Evandro para que vocês aproveitem ao máximo deles nesse encontro. E muito obrigada, Luara, muito obrigada, Evandro, pela disponibilidade de estarem aqui hoje, contribuindo com o programa, trazendo as reflexões que são frutos das pesquisas de vocês. Então, muito obrigada mesmo e passo a vocês a palavra. Obrigada, Diana. Eu vou começar então, Evandro, eu vou começar agradecendo a Diana, né? Agradecendo o programa por abrir esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto que tanto move a gente, né? Tanto eu quanto o Evandro. Agradecer a parceria do Evandro, né? Que, enfim, a gente está aí nessa parceria da literatura juvenil, dos quadrinhos, de tantos assuntos em comum, né? Então, agradecer muito essa parceria e espero que vocês gostem do mini curso, a gente preparou com muito carinho. E vou deixar o Evandro falar um oi também antes da gente começar. Boa noite a todos, a todas. Eu queria também agradecer ao programa, agradecer à professora Diana por abrir essa oportunidade, né? Inclusive, para a gente discutir as histórias em quadrinhos como produção literária e agradecer
a parceria com a Luara, que nem ela falou, é uma parceria que já vem de algum tempo, da gente pesquisando dentro da literatura juvenil. Oi, melhorou? Alguém colocou no chat que a fala estava baixa. Eu estou te ouvindo bem agora, Evandro. Acho que melhorou. Melhorou? Ah, perfeito. Então, quero agradecer a presença de todos. Eu espero que vocês gostem de tudo que foi preparado. Eu vou compartilhar aqui a apresentação, aí vocês me falam se vocês estão vendo. Perfeito. Já? Legal. Bom, vou começar, né, pelo título do nosso minicurso, Literatura e Quadrinhos, Traduções Intersemióticas de Clássicos Verbais, Musicais e Gráficos. É um nome, assim, que assusta um pouquinho, né, Evandro, a princípio, parece um nome muito, muito grande, né, com umas palavras aí meio complicadas, mas a gente vai, né, tratar sobre isso durante o minicurso, então a gente espera que isso fique claro até o final do minicurso, mas basicamente a gente quer falar sobre o que é, né, mais conhecido como adaptações para os quadrinhos, né? Então a gente vai por aí, mais ou menos. Vamos lá, Evandro. Então, a gente colocou uma foto nossa, né? A gente colocou a questão das nossas quadrinizações preferidas, e para a gente se apresentar um pouco, falar do que a gente, da onde a gente fala para chegar nesse mini curso. Então, como a professora Diana comentou, eu fiz o mestrado e o doutorado na PUC, com orientação dela. O meu mestrado versou sobre adaptações literárias da Odisseia, e desde quando foi formado o grupo de pesquisa de literatura juvenil, eu faço parte dele, tenho procurado atuar como pesquisador na área da literatura juvenil, e o que inclui as histórias em quadrinhos. Espera aí, vou ter que ficar um pouco mais perto da tela, então não sei o que está acontecendo com o meu microfone. Tá melhor? Estou conseguindo ouvir melhor? Eu estou te ouvindo, Evandro, então... Marcos, eu se... só vou pedir para não chamar de senhor, não, cara. Não precisa chamar de senhor, não. Será que se você colocar um fone, Evandro, não melhora? Deixa eu ver aqui que o volume do microfone, mas teoricamente deveria tá normal. Quem falou? Vai falando, Luara, enquanto eu vou Tá tentando. bom, combinado. Então, eu vou me apresentar também. Eu sou doutoranda no programa, né, de Literatura e Crítica Literária da PUC. Fiz o mestrado também no programa, só que eu sou graduada em design gráfico, e desde a minha graduação eu venho pensando nos quadrinhos, e agora no doutorado realmente me debrucei sobre isso, pensando sobre essa literatura gráfica. Então, entender essa literatura que é feita por imagens, por elementos gráficos diversos, e não somente pelo texto verbal, que vai muito ao encontro das histórias em quadrinhos, dos livros ilustrados. Então, a gente pensou nisso para chegar nesse mini curso, né, somando as nossas experiências, somando todo nosso histórico, né, acadêmico, para desenvolver esse mini curso. E na quadrinização preferida que a gente colocou aqui, no meu caso, é o Vidas Secas, que a gente vai falar um pouquinho mais lá para frente, mas eu acho que foi difícil escolher uma só, mas eu acho que o Vidas Secas ele tem um trabalho brilhante nessa ideia de quadrinização. E aí a gente queria trazer uma provocação também para vocês colocarem aqui no chat se vocês têm alguma quadrinização preferida, né? Se vocês já leram alguma, qual chamou a atenção, qual vem à cabeça de vocês, né? Quando vocês pensam em clássicos em quadrinhos. Então, pode usar o chat aqui para ir colocando e a gente ir conhecendo e fazendo essa lista de indicações também, né? Quer testar aí, Evandro, ver se está bom o som?
Ah, eu gostaria. Melhorou, eu mexi aqui em algumas configurações. Melhorou. Para mim, Pro- melhorou, pelo menos. Legal. Ó, já estão falando do Diário de Anne Frank, eu gosto É muito também. maravilhoso. Muito Eu bom. fiquei em dúvida em qual colocar, se o Diário de Anne Frank ou o Corvo. Eu realmente é uma escolha difícil. Eu também gosto muito da quadrinização do Diário de Anne Frank. Ó, o Machado de Assis, o Conto de Escola, também vamos falar um pouquinho dele hoje, é muito bom também. Muito bom também. Bom, então vamos deixando aí no chat que a gente vai criando essa lista colaborativa, né, Evandro, de quadrinizações. Sim, até para a gente poder fazer uma troca, conhecer outras quadrinizações. Exatamente. Com Então, você. a primeira coisa que a gente quis colocar como uma provocação mesmo é se as histórias em quadrinhos são obras literárias. A gente sabe que é uma discussão, um debate muito profundo, muito amplo, e já vou começar dizendo que, na nossa concepção, as histórias em quadrinhos são, sim, obras literárias. São obras literárias de uma categoria que a Luara muito sabiamente nomeou como literatura gráfica. Então, a gente trabalha com um conceito mais amplo de literatura, que não se limita apenas às formas clássicas da literatura, ou seja, a gente não entende a literatura apenas como romance, apenas como a epopeia, apenas como a poesia ou como os contos e crônicas. A gente entende, desculpa, a gente entende a literatura de uma forma muito mais ampla. E aí a gente se apoia muito no Antônio Cândido. Quando ele escreve o Direito à Literatura, ele fala sobre a necessidade e o direito do ser humano da fabulação. E essa fabulação, ou seja, esse entrar em mundos imaginários, esse colocar a imaginação para funcionar, não se limita, literariamente falando, apenas ao texto verbal, não se limita apenas, perdão, não se limita apenas às formas clássicas da literatura. É um conceito muito mais amplo, porque se a gente se limita demais à literatura oral, por exemplo, dos povos indígenas, ficaria descartada, porque ela não está numa forma escrita. Muito do que a gente conhece como obras clássicas da literatura, pensando aí, por exemplo, nas produções da Grécia Antiga, a Odisseia, a Ilíada, começaram como tradições orais. A gente não tem as edições originais, as primeiras edições, para saber se elas eram ilustradas ou não. O que nós temos são os vasos da época, por exemplo, que tinham ilustrações referentes a esses poemas épicos. Então, a gente tem esse conceito amplo de literatura e a gente entende, sim, a história em quadrinhos como obras literárias, como parte da fabulação. Porque nós lemos histórias em quadrinhos de uma forma a fabular, a colocar a nossa imaginação para funcionar. Mesmo quando é um quadrinho realista, a gente consegue se colocar no lugar dos personagens. Claro que a gente pensando em quadrinizações, em obras em quadrinhos de qualidade. Porque assim como existem obras, textos escritos de literatura verbal de diferentes qualidades, a mesma coisa acontece na história em quadrinhos. Então, essa fabulação, ela é muito mais ampla, ela se expande muito mais. Não é algo que fica limitado a alguma forma. E também ela entra na questão das formas híbridas. Por que que uma obra literária ela precisa ser apenas uma crônica, apenas uma história em quadrinhos, apenas um romance? Vou já entrar aqui no tema, vou citar um dos grandes mestres das histórias em quadrinhos, que é o Will Eisner. Uma das obras dele mais famosas, Nova York, são crônicas. São crônicas em quadrinhos de situações da vida cotidiana na cidade de Nova York. Então, você tem o elemento gráfico e o elemento verbal.
Então, a gente pensa que fechar muito em caixinhas não expande conhecimento, mas limita. E até porque, né, Evandro, complementando essa ideia, as imagens estão ali relacionadas, envolvidas na literatura desde muito tempo, né? O primeiro Don Quixote já era ali ilustrado, tinha ali as ilustrações, então as imagens sempre estiveram juntas das palavras, né? Desde muito cedo. E o que são palavras que não imagens também, né? Que a gente faz uma leitura delas. Então, essas coisas estão muito misturadas. E eu acho que a gente, ampliando esse conceito, né, do que é literatura, a gente só tem a ganhar. E aí, quando eu penso nesse conceito, então, de uma literatura gráfica, vem justamente do Will Eisner, né, que você citou também, Evandro, porque ele chama de graphic novel, então de novelas gráficas, quando são quadrinhos, né, maiores, então que são novelas em quadrinhos, são novelas gráficas. Então, se existe a novela gráfica, né, pode existir então uma poesia gráfica, uma crônica gráfica, como você mesmo falou, Evandro. Então, a gente tem uma literatura gráfica, a gente tem todos esses elementos que são literários, que são trazidos graficamente para a gente, com imagens, com cores, com, né, a diagramação da página, tudo isso trabalhados de maneira literária. Então, a gente entende a palavra texto muito mais como né, esse tecido de fios, né, esse tecido de linguagens, muito mais do que só palavras, né? Só letras ali que formam palavras. A gente entende como linguagens. E linguagens são formas de comunicação. Então, a gente tem, por exemplo, a linguagem de sinais, né? Cores podem ser linguagens, imagens, palavras. A gente tem vários tipos de linguagens diferentes que podem ser trabalhados em um texto literário. E texto aí, né? Nesse conceito mais amplo, realmente. Então, essa ideia de palavras nada mais são do que imagens, então a gente consegue abraçar as imagens também na literatura, né? Nesse jogo metafórico, né? Nesse jogo com as linguagens, num formato poético narrativo. Vamos lá. Pode seguir, Evandro. Então, só um comentário aqui que a Ellen falou da linguagem de sinais, e se fala língua de sinais, não linguagem de sinais. No caso aqui, a gente não quis se referir a Libras, que é sim uma língua, mas a linguagem de sinais no sentido da comunicação através de sinais, não no idioma Libras, que realmente ela tem uma gramática, ela tem uma estrutura própria, que é uma língua. Quando a gente falou de linguagem de sinais, foi no sentido de comunicação através de gestos. Exatamente. Então, quando eu fiz aqui o joinha para o Evandro de é isso mesmo, né? Isso é uma linguagem através de um sinal que a gente convencionou como, isso, ok, né? E isso muda de cultura para cultura, inclusive, né? Então, foi importante fazer esse adendo, sim. Bom, então a gente vai falar de clássicos, tradições intersemióticas, adaptações, então a gente vai começar a falar de clássicos, mas primeiro a gente precisa discutir o que são clássicos. Então, pensando principalmente na literatura, quando a gente fala em clássicos, vem às nossas mentes uma série de obras consagradas pela crítica, consagradas pelo público, obras que são consagradas pela sua continuidade através do tempo, e que elas são relidas, reimpressas depois de décadas, muitas vezes depois de séculos das suas publicações originais. Então, esse seria um conceito de clássico, é o que normalmente vem à nossa cabeça. E quando a gente fala em clássicos da literatura, todo mundo vai se remeter a alguns nomes específicos da literatura brasileira, da literatura internacional, e a gente já coloca uma outra questão, mas é só a literatura verbal que possui clássicos? Aqui o Marcos já deu um exemplo, por exemplo, A Hora da Estrela, Clarice Lispector é indiscutivelmente um clássico da literatura verbal. Frankenstein, são clássicos da literatura verbal.
Mas, às vezes, e isso é com quase todo mundo, a gente pensa só nos clássicos da literatura verbal. Então, nós quisemos trazer alguns exemplos de outros clássicos de outras produções literárias. Sim, as artes têm clássicos, exatamente. É isso que a gente trouxe aqui, né, Evandro? Pensar que todas as artes têm os seus clássicos. Então, a gente trouxe, né, a literatura verbal aí com romance, com Dom Casmurro, né, Machado de Assis, mas os próprios quadrinhos têm os seus clássicos. Né? A gente pensa em Maus, é um grande clássico dos quadrinhos. Né? Ele ganhou já prêmios literários, inclusive, então é um grande clássico. Se a gente pensar mais para a área da música, a gente tem clássicos de vários tipos. A gente pode pensar em música clássica, né? Então, pensar em Bach, né? Mas também a gente pode pensar no clássico aqui brasileiro, o samba, né? O Cartola é um clássico aqui. E quando a gente pode pensar também em clássicos do cinema, como o Poderoso Chefão, né? Se tornou um clássico. Sim, e dentro das diferentes áreas, dentro das diferentes subdivisões de clássicos também. Então, por exemplo, na música, o Cartola é um clássico da música brasileira. Ao mesmo tempo que a gente tem, por exemplo, Rita Lee, que é outro clássico da literatura brasileira, com uma linguagem diferente. Então, os clássicos eles possuem características que tornam eles recorrentes. A gente vai ver um pouquinho do que fala o Ítalo Calvino mais para frente, mas é um pouco disso. Um clássico é uma obra artística que ela está sempre presente, ela está sempre atual. A Natália falou dessa capa do Dom Casmurro, só para saber, é da Antofágica, da editora Antofágica. Tem umas edições lindas. Então, essa edição é dessa editora, Antofágica. E até interessante acrescentar, né, Evandro, como os clássicos, a gente vai falar sobre essa tradução intersemiótica e como isso tem referência em todos os tipos de clássico, como o Poderoso Chefão, né, que você comentou do jogo. Quer falar um pouquinho dele, Evandro? O Poderoso Chefão, ele é um clássico em absolutamente todos os campos onde ele atuou. Então, ele é um clássico da literatura italo-americana, no caso. Ele é um clássico do cinema, ele já foi considerado por alguns críticos, alguns especialistas, como o melhor filme já feito na história do cinema. Eu não vou lembrar exatamente o ano, mas foi feito uma adaptação para o videogame da história do Poderoso Chefão, que também acabou se tornando um clássico do videogame. Exato, no campo dos jogos, Super Mario é conhecido mundialmente. Talvez seja o jogo mais conhecido da história. Então é legal pensar isso, né? Como todas as áreas artísticas possuem seus clássicos. Então, tirar essa ideia de que clássico é só Machado de Assis, que é também, mas não é somente ele, né? Não é somente a literatura verbal que tem clássicos. Verdade, verdade, Sara. A trilha sonora do Poderoso Chefão também é um clássico, também é bem marcante, e a gente tem regravações dela, tanto no campo do rock, a gente tem o Guns N' Roses, que gravou a Valsa do Poderoso Chefão, você tem o Andrea Bocelli, que gravou a Valsa do Poderoso Chefão. Então, realmente, é um clássico. E a Maria Eduarda falou do Harry Potter, que foi adaptado até para parques, né? É isso. Então, essa discussão dos clássicos, né? A gente trouxe isso muito mais nesse sentido de mostrar a amplitude que pode ser um clássico, né? E aí a gente acaba caindo naquela pergunta, né? Como que a gente pode considerar uma obra clássica? Se o clássico é algo que transcende tanto, como identificar um clássico? E por que nós devemos ler obras clássicas? Felizmente, o Ítalo Calvino escreveu um livro justamente com esse nome, Por que Ler os Clássicos? E ele dá algumas possíveis respostas. Que a gente, olhando, parece, nossa, mas é simples.
mas eu acho que o clássico tem um pouco disso. Ele não precisa ser algo completo, ele precisa ser algo marcante. Então, tem duas citações que a gente trouxe do Ítalo Calvino, que a gente pode entender como possíveis respostas do porquê, perdão, de como considerar uma obra clássica e por que nós devemos lê-las. Até porque não tem uma receita, né? Ah, para ser um clássico precisa seguir isso, isso, isso. Por isso que é essa ideia tão ampla, né, do que é um clássico. Então, o Ítalo Calvino, nesse livro, Porque Ler os Clássicos, ele fala que um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. E ele fala também que toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira. Então, a gente chega nisso de que o clássico é essa obra que está sempre aberta para uma releitura, né? E a gente, quando a gente lê esse clássico, a gente também coloca percepções diferentes e interpreta diferentes, porque a gente muda a cada leitura, né? Então, peraí que eu voltei aqui. Então, a gente sempre descobre algo novo em cada leitura, ele não se esgota nunca, né? Então, a gente está aí os clássicos há tantos e tantos anos e a gente segue estudando esses clássicos, a gente segue lendo, relendo e sempre descobrindo novas coisas, novos detalhes, né? Novas camadas de leitura. Por isso que eles nunca se esgotam. Então, pensando nos clássicos, a gente vai trazer algumas indefinições. A gente fez o jogo aí com o parênteses, porque eu não acho, a gente não acredita que possa se dar uma definição fechada e absoluta, inquestionável para absolutamente nada. Até porque, se você fecha um assunto, não tem mais por que ele ser estudado, porque ele ser debatido não traz algo de novo, e exatamente o oposto do que é uma obra clássica. E, por ser atemporal, por ser transcendental, uma adaptação, ela automaticamente, uma obra clássica, automaticamente tende a passar por adaptações. Então, vai ser adaptado dentro da mesma linguagem, por exemplo, da literatura verbal para a literatura verbal, que é a adaptação que a gente mais conhece, né? Adaptação para a literatura juvenil, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão também, como adaptação para outras linguagens, como, por exemplo, a adaptação da literatura verbal para literatura gráfica, para literatura musical, e ela visa outros públicos. Então, pegar um exemplo de uma obra que está aí há 2000 anos, a Odisseia, especula-se que foi escrita, compilada no século VIII a.C. A gente encontra adaptações da Odisseia até hoje. Por exemplo, Percy Jackson é uma adaptação da Odisseia. Não em termos do personagem Odisseu, mas a jornada do Percy, em muitos aspectos, faz eco à Odisseia. Então, ela atravessa públicos, ela atravessa gêneros e ela é adaptada. E aí a primeira coisa que a gente quer deixar bem claro, uma adaptação ou uma tradução intersemiótica não é uma mera simplificação, porque muitas vezes a gente tende a encarar a adaptação como uma simplificação da obra. Vamos simplificar uma obra literária para que outros públicos consigam ler. E não é isso. São releituras. Uma adaptação literária, o Diógenes Buenos Aires fala no livro dele sobre adaptação, que é uma leitura privilegiada, que traduz um certo texto, no sentido de tradução intersemiótica, não no sentido de tradução de um idioma para o outro, uma obra literária. Sim, a Maria Vitória citou mais exemplos aqui, a Canção de Aquiles e Circe, são releituras da Ilíada e da Odisseia. Então, a gente não pode falar em simplificações, porque os textos adaptados, seja o texto verbal, seja o texto musical, seja o texto gráfico, ele está dialogando com uma outra linguagem e dialogando com outro público.
isso não é necessariamente simplificar. Muito pelo contrário, a gente, inclusive, estava conversando com a Luara, quando a gente estava preparando o curso, existem adaptações que tornam o texto mais complexo, tornam o texto mais profundo. Por exemplo, a gente ainda vai falar mais para frente, mas a adaptação, a quadrinização do poema O Corvo, a leitura, a adaptação gráfica dele é muito mais complexo, tem muito mais camadas do que o poema. Demanda muito mais atenção do leitor para certas nuances do que o poema. Não em termos verbais, mas em termos gráficos. Então, a gente não pode encarar como uma mera simplificação. Outra coisa que é importante a gente ter em mente é que não existe uma escala entre o texto original, e aqui pensando o texto de forma ampla, né, sempre, e o texto adaptado. Não é que a gente escuta bastante, não, a pessoa vai ler o texto adaptado e aí ela vai poder chegar no texto original. Não existe essa escala de importância. São obras artísticas que têm o seu valor por si. Claro, a pessoa que gostar, que se interessar, ela provavelmente vai procurar ampliar os horizontes dentro daquela obra, como a gente faz com tudo. A gente escuta uma música de uma banda que a gente gosta, o movimento natural é procurar outras músicas da mesma banda que a gente gostou. E a mesma coisa com as adaptações e com a literatura. Não existe essa escala de importância. Eu posso ler o texto original primeiro e depois ler o texto adaptado, ou vice-versa. Eu posso ler uma quadrinização, uma musicalização, e não vai ter escala. São linguagens diferentes, com públicos diferentes, dialogando entre si. É a questão das ligações que a Luara falou no começo. É uma tessitura, não é uma oposição. Ainda falando de alguns conceitos de adaptação, a gente entende que ela deve ser compreendida sob a perspectiva da recepção e não da fidelidade. O que é isso? Eu não preciso que uma obra adaptada seja necessariamente igual à original. Eu preciso que a obra adaptada, para que ela tenha qualidade estética, qualidade literária, eu preciso que ela dialogue com o público para quem ela está sendo preferencialmente endereçada. Então, se eu estou pegando um poema e transformando em uma música, vou citar aqui a banda Blind Guardian, eles pegam um poema, o poema do Anel, do Senhor dos Anéis, e transformam em uma música, eles não estão visando exclusivamente o leitor de Tolkien, eles estão visando a pessoa que vai ouvir a canção. Então, a adaptação ela tem que ser compreendida pelo sentido da recepção. Quem é a pessoa que eu quero que preferencialmente consuma essa tradução intersemiótica? E eu digo preferencialmente porque não é limitante, não é exclusivo. Porque senão adultos não poderiam ler literatura infantil, adultos não poderiam ler literatura juvenil. Então, eu acho que a gente acha que precisa ter essa compreensão, porque se eu fizer algo necessariamente fiel ao que eu trago a obra original nos mínimos detalhes, mas eu não atinjo nenhum público, não é uma adaptação de qualidade. Ao mesmo tempo que uma adaptação de qualidade tem que manter as características principais. Perfeito, Maria Vitória. Só um minutinho, vou comentar o que você falou. Tem que manter as qualidades essenciais do texto de forma ampla original. Maria Vitória citou aqui a adaptação do jogo The Last of Us para a série de televisão. A essência do jogo, a ambientação da história, ela é mantida. Porém, tem uma série de mudanças que não faziam sentido, que faziam sentido para o jogo, mas não fariam sentido para uma série. E houve essas mudanças sem o comprometimento da qualidade. Por quê? Foi pensado na recepção e não na fidelidade. Até porque, né, Evandro, desculpa te interromper, mas complementar. Se uma obra só está tentando ser fiel à obra original, tipo, não vai sair nada, vai ser exatamente fiel. Será que acrescenta alguma coisa isso, né? Porque é aquilo, é a releitura,
é um novo olhar sobre aquela obra. Então, se é fiel a ponto de você falar, nossa, tá idêntico, para que existe, né? Para que foi feito esse novo trabalho com essa obra? Então, tem que ter ali um trabalho do artista que está fazendo essa releitura, né? E aí eu coloquei, eu já até falei sobre isso, seria uma leitura privilegiada por atualizar, entre aspas, as suas questões humanas. Então, uma adaptação, ela vai trazer as questões humanas, aspectos que são inerentes ao ser humano. Por isso que um clássico, ele é sempre atual, porque ele traz questões que são humanas, ele não traz exclusivamente questões daquele período. E aqui eu trouxe uma provocação, um texto da Gisele Kaminski Corso, onde ela propõe um conceito de jovens leitores e não o conceito de leitores jovens. No caso, ela está falando só da literatura gráfica, só da literatura verbal, mas a gente entende que é algo que pode ser ampliado para as outras produções literárias. Quando eu falo de leitores jovens, eu estou fazendo uma limitação etária. Quando eu falo de jovens leitores, a gente pensa na pessoa que pode estar começando a sua trajetória literária como leitor. Ela pode estar começando a criar um hábito de leitura. Ela pode se interessar pela literatura em qualquer idade. Pode ser um leitor em faixa etária jovem? Pode. Pode ser um jovem leitor de 40, 50 anos que descobriu o prazer da leitura naquele momento? Pode. E uma coisa que ela coloca aí é que ela valoriza muito as adaptações, porque permite um acesso ao texto literário a maior número de leitores. Porque, vamos pegar aqui um exemplo, não criticando o autor de forma nenhuma, porque eu tenho uma admiração muito grande por ele. Mas é difícil de imaginar uma pessoa que está criando agora o hábito da leitura, independente da ideia, da idade, pegar Guerra e Paz e ler ele inteiro. É uma obra monumental? É uma obra excelente? É. Só que a gente não pode negar que é uma linguagem complexa. Então, esse pensar nos jovens leitores e na adaptação como uma democratização, eu considero super válido. A gente conversei bastante com a Luara, ela também considera super válido. E pensar em jovens leitores quebra um pouco o preconceito, porque senão fica aquela coisa, é a literatura para adolescente. Eu não vou ler literatura juvenil, eu não vou ler literatura infantil, é para criança. Exatamente, o jovem leitor, a Kilma, que pronuncia seu nome, desculpa se eu pronunciei errado, é um leitor iniciante ou que está em formação leitora, independente da idade. Então, é exatamente isso que a gente entende como um público-alvo de uma adaptação a princípio. A gente vai ver que tem textos muito mais complexos. E também, né, Evandro, pensar nessa ideia de, tal qual a gente pensa na literatura de infância, por exemplo, que a gente traz essas características da infância para o livro, também pensar nessa literatura jovem, trazendo essas características da juventude, do jovem, para essa literatura, né? Então, esse jovem leitor como um leitor incansável, né? Esse leitor que está ali cheio de perguntas, que está ali em formação, porque a gente está em formação a nossa vida inteira. Então, a gente entende que o jovem está nesse momento de se descobrir, de entender quem ele é. Mas quando que isso acaba? Será que quando a gente se torna adulto, acabou essa descoberta? Ou será que a gente está sempre nesse processo jovem, né? Sempre nesse processo de formação? E eu acredito que sim, eu acredito que a gente está nesse processo. Então, eu acho que a gente é jovem leitor para sempre. Cada vez que a gente lê um livro, a gente se forma mais um pouquinho, né? A gente descobre uma coisinha nova sobre a gente. Então, isso é muito característico ali da juventude que a gente traz para essa literatura que transforma a gente e que forma a gente. Por isso, essa ideia de jovens leitores ou de uma literatura jovem, né? Quer ler a citação?
Pode ser. Eu trouxe duas citações, né? Uma do Diógenes Buenos Aires de Carvalho, quando ele fala da adaptação. Ele fala da seguinte forma: a adaptação pode ser vista como uma das formas de leitura de uma obra, pois tal processo é uma maneira de conferir-lhe existência atual, como propõe Austin. A literatura não se apresenta como uma única proposta para as diferentes perguntas surgidas em cada época, porque tanto o leitor como suas inquietações se modificam. As questões formuladas ao texto serão outras. E coloquei a citação da Gisele Kaminski Corso, quando ela está falando da ideia do jovem leitor. Pensar na adaptação como uma leitura que alimenta um público maior de leitores não significa perder o foco, mas ampliá-lo. Seria como reconhecer que as adaptações literárias são leituras para jovens leitores de todas as idades. Eu acho essa frase dela sensacional, particularmente, eu acho que ela define bastante como eu entendo, como a Mara entende a adaptação. É algo que visa ampliar, não a restringir. E aí é por isso, né, Evandro, que a gente chega nesse conceito, a gente não, né? A partir das leituras, a gente traz para esse mini curso esse conceito de tradução intersemiótica. Porque, por mais que exista muita teoria sobre adaptação, e tem toda essa base que a gente concorda e usa muito isso, a palavra adaptação causa um pouquinho de desconforto, né, na gente, porque dá essa sensação de parece que você está pegando aquela obra e tentando, né, achatar, diminuir, tá para caber em um outro lugar. Então, adaptar para um outro, né, para um outro vaso. Então, colocar o mesmo conteúdo ali encaixado em um outro lugar. E não é isso, né? Não é isso que a gente vê nessas obras que trabalham com a linguagem, trabalham camadas diferentes a partir de uma releitura de um texto original, né? E aí, o Jacobson cunha esse termo de tradução intersemiótica, que o Júlio Plaza depois escreve um livro se aprofundando bastante nesse conceito, que chama justamente tradução intersemiótica, né, para quem se interessar. E o que é, né, essa tradução intersemiótica, que parece um nome, né, muito grande, muito difícil, que está no título do nosso minicurso, mas ele está se referindo só a essa tradução que se faz de um sistema de signo para outro, né? Ou seja, de uma linguagem para outra. Então, a gente tem lá o texto verbal e ele foi traduzido intersemioticamente para um texto gráfico. Ou a gente tem lá a música e foi traduzida intersemioticamente para o texto gráfico, né? Então, a gente tem essa... Você ia falar alguma coisa, Evandro? Ou... Não. Não? Eu ouvi um barulho, achei que... Então, é essa ideia de não é somente uma adaptação para caber em uma outra mídia, mas é realmente esse processo de tradução, porque é uma releitura, né? Uma criação totalmente nova. Você não está só adaptando, mas você está recriando, você está criando a partir dessas leituras, né? Então, quando a gente pensa dessa adaptação de uma obra literária verbal, né, para uma obra literária gráfica, a gente está pensando em uma tradução intersemiótica. A Andrea, ela colocou aqui uma coisa interessante no chat. Talvez o incômodo venha de se assumir o conceito de adaptação, já que é difícil explorar o que é de fato original. Eu acho que que é uma das origens. A palavra adaptação tem uma carga de preconceito muito grande nela, no sentido de simplificação, como a Luara falou, mas isso que você falou tá muito certo também, eu concordo. É difícil explorar o que é de fato original. Como você vai definir a originalidade de uma obra? Por exemplo, as cantigas do trovadorismo. A gente pode dizer que ter o registro escrito da cantiga, a gente vai estar vendo a obra original, se a gente não tem a musicalização, que a gente sabe que as cantigas eram acompanhadas da música. Então, eu concordo, é muito complicado de se definir o que é original. A gente convencionou usar o termo original como a obra que a gente tem mais antiga ou primeira, mas não significa necessariamente que seja algo
definitivo, não é algo fechado. Um outro exemplo, os contos dos irmãos Grimm, eles são coletados da cultura popular. Então, qual que é o texto original? A gente não pode dizer que foi dos irmãos Grimm. Eles coletaram da oralidade. Então, eu concordo com você, essa questão de explorar o que é original também é muito complicado, também é muito complexa. Qual original nós estamos nos referindo? Até porque nada se cria do zero, né, Evandro? Então a gente tem que pensar o que é original de verdade, né? Nada a gente pode pensar, não, isso aqui, ó, eu criei do zero, sem referência de nada, é impossível, porque, né, somos seres sociais que temos nossas vivências, nossas experiências. Então, tudo que a gente faz parte das nossas leituras, das nossas vivências. Então, pensar em algo realmente original, no sentido de novo, é muito complicado, realmente, né? Então, tem toda essa discussão. E a Lavínia colocou no chat também que tem algumas obras filosóficas, né, que foram traduzidas intersemioticamente para quadrinhos, que perdeu muito. E aí eu acho que é interessante a gente pensar numa ideia de expectativa. Qual que é a nossa expectativa? Se a gente quer ler esse texto na íntegra, né, essa obra filosófica, por exemplo, se a gente quer ler isso na íntegra, a única forma é ir nesse texto original, né? Voltando para essa discussão do original. Então, essa é a minha expectativa. Eu quero ler na íntegra. Tem que ler esse texto. Quando isso é levado para o quadrinho, é uma outra obra, né? Que nem essa discussão de o que é melhor, né? O filme ou o livro, sendo que são duas linguagens diferentes, né? Eles não estão ali para competir, né? Para falar qual é melhor. São linguagens diferentes, são mídias diferentes que cabem espaços e explorações de linguagens diferentes. Então, eu acho que vai muito nisso de qual é a nossa expectativa, né? Quando a gente está indo para uma quadrinização, a gente tem outros elementos, então a gente tem as cores, a gente tem, né, toda essa parte das ilustrações, o estilo do traço, que isso não está no texto verbal. Então, pode não estar o texto completo lá, né? Essa referência não está como um texto completo, mas o quadrinho te trouxe outras leituras, outras interpretações e outras camadas, por exemplo, de uma obra filosófica, que a obra na íntegra não trouxe porque ela era só verbal. Então, eu acho que é muito essa questão de entender o que aquele texto pode oferecer para você, né? Tem mais algum comentário ou a gente passa? Não sei que ela é a citação, Laura. Vou ler. Então, nesse texto, no livro do Júlio Plaza, com aspas do Jacobson, né? O que o Jacobson entende como a tradução intersemiótica. Interpretação dos signos verbais por meio de um sistema de signos não verbais, ou de um sistema de signos para outro. Por exemplo, da arte verbal para a música, a dança, o cinema ou a pintura. Ou vice-versa, né? E aí a gente que acrescentou isso aqui. Estão falando aqui também da adaptação do Angra, né, Evandro, que a gente comentou também. Então, já estão entrando aí no que a gente vai chegar, né, Evandro? Essa especificamente do Angra eu não conhecia, eu vou procurar, Eu também gosto muito de Angra e eu não conhecia essa quadrinização do Temple of Shadows. Eu agradeço muito, vou tomar como uma sugestão. É muito bom. Então, vamos lá. Então, a gente vai pensar nessa tradução intersemiótica que a gente vai também chamar de quadrinização, no caso de obras que foram traduzidas intersemioticamente para os quadrinhos. A gente está resumindo isso como quadrinização, né? Até para facilitar, não ficar tradução intersemiótica o tempo todo, a gente está pensando numa quadrinização ou numa novelização, como a gente vai ver também um exemplo. E a gente já vai começar quebrando o tradicional. A gente costuma ver muitas adaptações de textos literários verbais para o quadrinho, mas existe o oposto também. Existe a adaptação, no caso seria uma novelização de clássicos dos quadrinhos
para o romance. Então, é um movimento inverso do mais tradicional. Tem toda uma coleção, a gente vai falar dela no próximo dia do curso, mas existe toda uma coleção da editora Novo Século que tem essa proposta de fazer novelizações de clássicos dos quadrinhos. E a gente escolheu para esse mini curso, infelizmente não dava para trazer todos, nas nossas conversas a gente pensou em dezenas de exemplos e a gente escolheu uma que é considerada um dos maiores clássicos dos quadrinhos da Marvel, um dos maiores clássicos dos quadrinhos universais, na verdade, que é o X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Então, o X-Men Dias de um Futuro Esquecido, ele é um dos maiores clássicos dos quadrinhos da Marvel. Ele é continuamente adaptado e republicado nos cerca de 42 anos que nos separam da edição original, que é de 1980. E por que ele é um clássico? A gente falou que os clássicos tratam de temas que são relevantes, que estão presentes até hoje. São temas que estão sempre visíveis, né? Então, quais são os temas? Do que trata o X-Men Dias de um Futuro Esquecido? São temas bastante atuais. Então, ele vai falar de preconceito, no caso, é o preconceito da sociedade não mutante contra a sociedade mutante, personagens mutantes, que é uma situação extremamente presente nos quadrinhos dos X-Men. Eles são heróis, eles estão salvando as pessoas, mas as pessoas têm extremo preconceito contra eles porque eles são diferentes. Então, qual é a ideia? Não importa se ele está me salvando, não importa se ele está me protegendo. Ele é mutante, ele é diferente de mim, então ele está errado. Ele já traz a questão das inteligências artificiais, da inteligência artificial, que é algo que aparece no quadrinho, nas personagens das Sentinelas, que são inteligências artificiais criadas para caçar mutantes, para exterminar mutantes. Então, é uma perseguição e um extermínio do diferente. E hoje, claro que a gente ainda, felizmente, não tem máquinas para caçar pessoas diferentes, mas hoje existe ainda todo um debate sobre inteligência artificial. Teve recentemente uma polêmica na Netflix, que a Netflix quer usar uma inteligência artificial para criar um anime, que é uma animação japonesa, no estilo japonês. Então, a gente vê o desenvolvimento muito rápido da inteligência artificial e a gente é levado a refletir sobre isso, lendo um quadrinho como Dias de um Futuro Esquecido, até que ponto essa inteligência artificial pode ser usada para construir ou para destruir alguma coisa. Um terceiro ponto muito atual que aparece é a ideia de guerra nuclear. A gente tem que lembrar que ele foi escrito originalmente na Guerra Fria. Então, o medo de uma guerra nuclear era constante, era diário, ainda mais nos Estados Unidos, que era um dos protagonistas da Guerra Fria. E aí seria algo que teria saído de moda até 2022, que a gente teve o caso da invasão russa, o presidente Vladimir Putin fazendo ameaças de uso de arma nuclear. Então, até um ponto que seria meio que datado, acaba voltando à realidade por conta de acontecimentos recentes. Claro que a ameaça que existe hoje não é tão grave, não é tão séria quanto a que existia durante a Guerra Fria. Mas a gente vê um presidente de uma nação poderosa ameaçando fazer ataques nucleares. A gente vê nos jornais constantemente desfiles de estados autoritários mostrando nós temos armas nucleares, como a Coreia do Norte, por exemplo. A gente teve, alguns anos atrás, a disputa entre Estados Unidos e Irã por conta de ter ou não produção nuclear, mas os Estados Unidos não estão dispostos a abrir mão no seu arsenal nuclear, mas eles querem que os outros países não tenham. Então, ainda que a ideia da guerra não estivesse presente, o debate em torno das armas nucleares não cedeu.
a gente tem a questão do autoritarismo. Em determinado momento do quadrinho, os sentinelas dão um golpe de Estado, assumem o governo dos Estados Unidos e criam uma situação política extremamente violenta, extremamente autoritária. É nítido que a referência que é feita pelos autores do Dias de um Futuro Esquecido, é nítido que a referência são situação da Alemanha nazista, tanto que os mutantes ficam em guetos, eles são obrigados a usar coletes, identificando eles como mutantes. As pessoas que têm o gene mutante, mas que não desenvolveram, são obrigadas a andar costurado na roupa com A, dizendo que eles são anômalos, eles são proibidos de ter filhos. Só os humanos que não têm o gene mutante, eles são autorizados a casar, a ter filhos. Então, é um governo extremamente autoritário que prega a xenofobia dentro da própria nação. Então, você cria uma situação extremamente violenta, extremamente xenofóbica, que segrega, que exclui determinadas camadas da sociedade dentro do seu próprio país. E isso ocorre hoje ainda com muita força. A gente vê aqui no Brasil, por exemplo, muitas pessoas têm preconceito contra imigrantes bolivianos. A gente escuta, infelizmente, muito preconceito ainda com imigrantes bolivianos. Isso é xenofobia. Isso para não citar casos que a gente viu há alguns meses atrás, terríveis, de navios com refugiados afundando no mar Mediterrâneo, porque nenhum país queria recebê-los. Um outro tema bastante atual, bastante polêmico, é a ideia de viagem no tempo, que é algo que eu acho que sempre foi discutido. Não vejo uma forma um momento onde vai deixar de ser discutido, porque é inerente à natureza humana querer mudar o passado. Quem de nós nunca teve aquele momento, putz, se eu tivesse feito de outro jeito, eu queria voltar uma semana atrás, queria voltar uma hora atrás e fazer diferente. Então, a questão da viagem do tempo, desde as primeiras obras de ficção científica, a gente tem, desde a questão mitológica, nas mitologias antigas, a gente tem a ideia de viagem no tempo. E algo que é sempre presente. A forma que é feito no quadrinho, eu particularmente acho genial, porque também faz referência a uma frase que é muito comum a gente ouvir. Se eu tivesse eu queria 10 anos atrás ter a cabeça que eu tenho hoje. Se quando eu tinha 12 anos, quando eu tinha 20 anos, eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria feito tudo diferente. E é mais ou menos isso que acontece. A mente da Kitty Pryde, de 43 anos, é enviada para o corpo da Kitty Pryde no passado, com 13 anos. E essa é uma questão que é muito presente, principalmente na novelização. O choque que ela tem de uma mente adulta, madura, que passou por vários traumas, num corpo de uma adolescente que está passando por todas as questões hormonais de uma adolescente. E tem a questão da perda de entes queridos. Uma das cenas mais marcantes do quadrinho é que, para entrar nos guetos, os mutantes eles têm que passar por um cemitério de mutantes e mostra os amigos enterrados. Então, quando a Kitty volta para o passado, a primeira reação dela é entrar em choque de ver os amigos vivos. É uma reação assim, ela fala, nossa, eu estou vendo o Noturno vivo. Há uma semana atrás eu vi ele morto, ele morreu nos meus braços. Então, essa questão da morte, do trauma, que é muito forte, e é algo que é muito forte em todas as pessoas. O luto é um sentimento muito forte do ser humano. E aqui eu trouxe algumas comparações entre o quadrinho e a novelização. Então, o quadrinho ele é de 1980, ele foi roteirizado e desenhado, ilustrado pelo Chris Claremont e o John Byrne. Quem conhece os quadrinhos da Marvel, em geral, considera essa dupla como a mais criativa, usando com algumas das melhores histórias dos X-Men, foi sobre esses dois.
Então, além do Dias de um Futuro Esquecido, Arma X, se eu não me engano, é com eles também. A saga da Fênix Negra é com eles também. Então, tem uma série de histórias icônicas dos X-Men que foi produzido por essa dupla e todos viraram clássicos dos quadrinhos. No quadrinho, a narrativa se passa entre os anos de 1980 e 2013. Então, você tem 1980, quando acontece o assassinato de um senador que acaba gerando toda a perseguição, a construção da Sentinela e o assassinato em massa de mutantes. Ele acontece em 1980. E 2013 é o ano onde é o ano em que está o futuro, em que a Kitty vive com os poucos amigos sobreviventes e de onde ela parte de volta para o passado. A novelização ela foi publicada em 2017. Quem assina ela é o Alex Irvine, e ele tem uma produção dentro da literatura juvenil bastante interessante. E ele faz uma série de mudanças no enredo, faz uma série de mudanças no roteiro para adaptar, entre aspas, para outra realidade. Não fazia sentido um livro publicado em 2017 ter as mesmas datas do quadrinho de 1980. Foi publicado originalmente o quadrinho nas edições número 141 e 142 da revista dos X-Men. Então, a narrativa se passa em 2017, teria ocorrido o assassinato, e 2037, que é quando a Kitty Pryde volta. E o que é interessante? Da mesma forma como o quadrinho traz elementos, traz questões acerca que eram do período dos anos 80, o romance também traz problemas, questões de 2017. Então, ele mantém toda a questão do preconceito, da xenofobia, que infelizmente é algo que existe, mas ele também traz problemas que estavam ocorrendo no mundo em 2017, que não estavam presentes nos quadrinhos. Então, a gente volta para aquilo que o Diógenes Buenos Aires falou. Você atualiza, você traz novas questões, porque o leitor é outro. Então, no caso do romance, é dado muito mais foco à questão do preconceito, enquanto no quadrinho o foco é muito maior na questão da ameaça de um ataque nuclear. Por quê? São questões diferentes. Os dois elementos estão presentes nas duas obras. Só que, como é um romance publicado, direcionado preferencialmente para o público jovem, a maioria dos jovens não vai ter a referência do que era o medo de uma guerra fria, o medo de um ataque nuclear. Claro, eles vão ver vídeos, eles vão ver filmes, mas não vai ter a mesma sensação, não vai ter a mesma experiência para a gente trazer a referência do Walter Benjamin, não tem aquela vivência. Mas ele tem a vivência do crescimento constante, do preconceito, da xenofobia, da intolerância entre as pessoas às vezes de classes sociais diferentes e principalmente de culturas diferentes. Então, isso é trazido com muito mais força no romance, na novelização, porque é algo que está mais presente. E ainda existe uma adaptação desse quadrinho para o cinema, que foi lançado em 2014, só que nessa adaptação para o cinema, o protagonista é o Wolverine e não a Kitty Pryde. E aí, eu e a Luara conversamos, chegamos à conclusão que, muito provavelmente, essa mudança de protagonista é devido ao capitalismo. Porque a Kitty Pryde, ela não é uma personagem tão conhecida do grande público fora dos fãs das histórias em quadrinhos. Agora, o Wolverine é um personagem que pertence à cultura popular. Todo mundo conhece o Wolverine. E todo mundo conhece o Hugh Jackman. Então, colocar o Hugh Jackman, o Wolverine, vai aumentar a venda. Eles mantiveram, claro, a essência da obra, também pela construção do protagonismo do Wolverine,
Então, não pode-se dizer que foi uma destruição da obra, que foi algo extremamente ruim, mas eles mudaram algumas coisas, e aí pelas necessidades do capitalismo, mas não deixa de ser uma adaptação interessante. Eu acho que teria ficado melhor com a Kitty, mas eu entendo que tem as questões mercadológicas. Quer falar alguma coisa, Laura? Eu não estou calando a boca, para variar. Não, pode ir. Eu só pensei nisso, né? Quanto isso causa debate, sei lá, séries da Netflix, né? O Sandman mesmo, mudar algumas características dos personagens e aí isso causa muita polêmica, né? Então, colocar um personagem negro, quando no quadrinho lá, original de 1980, era um homem branco, e aí transforma num homem negro, e aí isso gera um debate como aquilo que a gente falou sobre a fidelidade não é... Para que buscar essa fidelidade a todo custo, né? Quando a gente está atualizando para novos tempos, para novos públicos, para, né, novas leituras. Então, eu acho que sim, tem algumas questões mercadológicas, como é o caso aqui do Wolverine, mas tem questões também que eu acho que acrescentam na narrativa, né? Como, por exemplo, colocar personagens negros numa série, né? Então, tem esses dois lados, né? Você falou, vou até citar um exemplo que eu achei que foi o mais brilhante, o mais genial do universo cinematográfico da Marvel, foi colocar um ator negro como diretor da SHIELD. Colocar um ator negro para fazer o papel do Nick Fury. Quem lia os quadrinhos dos Vingadores antes de começar nos cinemas, o Nick Fury, ele era branco. Hoje, se você pega a maioria dos jovens e mostra um quadrinho dos anos 80, mostra esse aqui é o Nick Fury, ele não vai reconhecer. Porque mesmo hoje, nos quadrinhos, o Nick Fury é um personagem negro. E é uma atualização, isso não muda nada no personagem, não muda nada na personalidade dele, não vai interferir na história. Acho que existem casos que me incomodariam, que eu acho complicados. Por exemplo, eu me incomodaria muito se colocasse um ator branco para fazer o Pantera Negra. E seria algo que ia me incomodar profundamente, porque é algo que agride a essência do personagem. Exatamente. Mas o do Senhor dos Anéis também, né, que lembraram aqui no chat, o William lembrou da série do Senhor dos Anéis também, deu muita polêmica, mas é isso, a gente tem que, como a gente falou lá no começo, essa busca da fidelidade sem sentido não agrega, né? Eu acho que a gente tem que atualizar mesmo, assim, quando né, é interessante isso. Gleison, estamos todos na torcida por ver um filme, um live action do Super Choque. Eu acho que ele é um herói muito injustiçado. Eu acho que ele tinha que ter algo, ter uma história mais profunda no cinema. Vamos torcer para o James Gunn fazer isso, porque o Super Choque é sensacional. Sim. Desculpa, gente, o momento fã aqui, Super Choque era muito bom. E aqui a gente trouxe um recorte do quadrinho com o trecho referente da novelização. Então, é uma das cenas iniciais do quadrinho, onde a Kitty está sendo perseguida por um grupo de rogues, que é um grupo de assaltantes, é uma facção criminosa que controla algumas ruas da periferia de Nova York. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência, tá? Você tem as periferias abandonadas pelo governo e controladas por facções criminosas. Tem uma professora que trabalha comigo, que ela fala que esse tipo de história poderia ter sido escrita amanhã. Então, tantas proximidades com a realidade que tem. Então, a Kitty está sendo perseguida pelos rogues, ela não pode usar o poder dela, porque eles são obrigados a usar uma coleira, e é exatamente esse o termo que se usa, uma coleira, que impede o uso dos poderes. O Wolverine não está no campo de prisioneiros, porque ele lidera um grupo de rebelião contra a Sentinela. E ele aparece para ajudar a Kitty. Então, aqui no quadrinho, ele fala para soltar a Kitty,
E aí o líder dos rogues, dessa facção criminosa, puxa uma faca, ataca ele, e aí ele é nocauteado. E aí tem vou ler aqui, vou fazer uma tradução rápida, para depois a gente ver como é que tá. Quem que... na verdade, ele está falando de soltar a Kitty, né? Quem vai me obrigar a fazer isso, baixinho? Você? Ninguém dá ordens para o Big Alex no lugar dele. Você quer a mulher, velho? Então venha salvá-la. Aí o Wolverine responde: se você insiste, mas não diga que eu não avisei. Aí ele está pensando: nos velhos tempos, eu ia simplesmente cortar o Punk em duas partes com as minhas garras retráteis. Mas fazer isso iria alertar os sentinelas que o Wolverine está de volta na cidade. Então ele está pensando que ele não pode usar o poder mutante dele, porque senão ele vai alertar os sentinelas e isso vai ser um grande problema para ele, para a missão que ele está se propondo a fazer junto com a Kitty. E aqui tem as ilustrações dele chutando, dele batendo, com a linguagem própria da história em quadrinhos, né? E na novelização ficou da seguinte forma: a fala do Punk primeiro, do criminoso primeiro. Está dando ordem para o Big Alex, na quebrada dele? É isso mesmo, Tampinha? Moicano sacou uma faca. Beleza, eu gosto de merecer minha diversão. Quer a mutuna? Mutuna é um termo preconceituoso, tanto dos quadrinhos quanto das novelizações para os mutantes. Quer a mutuna, velho? Vem pegar. Você que sabe, disse Logan. Logan é o nome civil do Wolverine. Só não diga que não avisei. Logan deu um passo à frente para encarar Big Alex. O coração de Kate veio na garganta quando ela viu o amigo baixar as mãos até a cintura e virar os punhos, como sempre fizera na hora de acionar as garras. Não, Logan, pensou ela. Não faça isso. Vai atrair o sentinela. Mas não ouviu o típico snikt, nem viu as garras. Big Alex deu um golpe de faca, todo ferocidade, zero jeito. Logan curvou o corpo apenas o suficiente para que a lâmina passasse a centímetros do queixo. Ele apoiou o peso numa das pernas, enquanto a outra subiu num chute que derrubou a faca de Big Alex. O impulso do Rogue ainda o levava para a frente, e Logan meteu-lhe o cotovelo quando ele passou. Então, a gente vê a mesma história, e aqui qual é o ponto central? É a preocupação de não alertar os sentinelas. Por que ele não pode usar as garras? E aí no quadrinho mostra num pensamento no Wolverine, e na novelização mostra no pensamento da Kate. Kitty é a mesma personagem. Porque a novelização é feita sob o ponto de vista dela. Não é uma narrativa em primeira pessoa, mas sob o ponto de vista dela. E uma coisa que eu acho excelente aqui, que eu acho bem legal, que aparece de forma recorrente nessa novelização, é a onomatopeia. As onomatopeias, que são típicas tradicionais da linguagem da literatura gráfica, elas aparecem na novelização. Então, o snikt, que aparece aqui, é o que aparece em todos os quadrinhos do Wolverine quando ele abre as garras. Nos quadrinhos da X-23, que é um clone dele, também aparece a onomatopeia que é colocada quando sai as garras. Inclusive, nos quadrinhos mais recentes da X-23, a seção de carta dos leitores chama snikt. Então, trazer isso para a novelização, acho que é um ponto bem interessante. E também, né, Evandro, eu gosto muito desse exemplo para mostrar como as palavras contam e as imagens mostram, né? Então, aqui a gente tem o Wolverine, a gente vê, a imagem está mostrando para ele a ação que ele está fazendo, né, contra esse punk, contra esse inimigo. E nas palavras, as palavras contam para a gente, né? Então, ele fala, ele apoiou o peso numa das pernas, enquanto a outra subia num chute que derrubou a faca de Big Alex. Isso a imagem está mostrando para a gente e as palavras estão contando. Então, é muito legal olhar esse um do lado do outro para mostrar as possibilidades dessas duas linguagens numa mesma cena, né? Uma mostrando, a outra contando. E aí, um outro aspecto que eu coloquei, que a gente colocou, é
que no romance, na novelização, sempre no começo dos capítulos, tem uma imagem para abrir o capítulo, uma ilustração na abertura dos capítulos do romance. E a maioria dessas imagens são tiradas do quadrinho. Então, essa aqui é a primeira página do quadrinho, do X-Men de um Futuro Esquecido. E é a mesma imagem recriada, né, para a novelização. Em todos os capítulos tem uma imagem semelhante. Se não é uma imagem retirada literalmente do quadrinho, é uma imagem que faz grande referência. Então, vou pegar um outro exemplo aqui, vou mostrar, vamos ver se vai dar para ver na tela. Que é no momento do assassinato, que a Irmandade dos Mutantes chega para assassinar o senador, e aparece essa imagem, que é uma imagem que não tem no quadrinho, mas que ela é feita com toda a estética do quadrinho dos anos 80. Então, existe esse cuidado de manter o diálogo entre as duas linguagens. Vamos lá. E aí a gente chega em Vidas Secas, que então, a gente pensou em um quadrinho que foi né, novelizado, né, passou por uma novelização, agora a gente vai pensar numa quadrinização, sempre nessa ideia da tradução intersemiótica. E aí a gente trouxe Vidas Secas. Eu acho que todo mundo conhece a história de Vidas Secas, né, um clássico, então não vou me atentar muito ao enredo, até porque a gente vai focar mais na quadrinização. Pensar, então, que Vidas Secas foi escrito em 1938, né, pelo Graciliano Ramos, e o Vidas Secas em quadrinhos em 2021. Então, tem aí, né, uma distância bem grande entre uma e outra, e aí a gente vai começar a olhar justamente para essas atualizações, não no sentido de melhorar, mas no sentido de trazer coisas novas para uma nova leitura, né, novas camadas de leitura, pensando sempre em explorar da melhor forma possível a linguagem em que ela está sendo trabalhada. Então, eu trouxe aqui a primeira frase, a frase que abre o livro, né, do Vidas Secas, é a primeira página do quadrinho. Então, começa com: na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredia bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. E aí a gente vai para a primeira página desse quadrinho, que traz já essa ideia, esse tom avermelhado que ele traz na planície avermelhada, vai ditar esse ritmo, esse tom do quadrinho por toda a narrativa. Então, todas as páginas têm essa cor avermelhada, né? Um marrom avermelhado, trazendo essa ideia sempre desse sertão, né? Desse árido, né? Dessa ideia da seca. E esses quadros horizontais, né? Nessa primeira página, por exemplo, isso é legal, daria para a gente olhar tipo, página a página do quadrinho para perceber como ele trabalha cada quadro. Não vai dar tempo da gente fazer isso, né, infelizmente, mas eu vou provocar vocês nessa página para, quando vocês tiverem a oportunidade, né, de ter esse quadrinho na mão, vocês olharem quadro a quadro. Mas essa ideia desse quadro horizontal que faz a gente demorar mais tempo na leitura. Quando a gente tem quadros verticais, a gente faz uma leitura mais rápida. O quadro horizontal, a gente se demora mais tempo, né? Então, ele fala lá, fazia horas que procuravam uma sombra. Isso passa para a gente nesse sentido, esse quadro horizontal, a gente sente essa planície infinita quase, então a gente sente esse cansaço, a gente sente que tem a falta dessa sombra, né? Porque a gente não vê, a gente está vendo a planície toda e não vê uma sombra para esses personagens. Então, essa ideia de trabalhar a linguagem dos quadrinhos para mostrar o que no texto verbal contava para a gente. Então, se no texto verbal contava que eles estavam andando há muito tempo, não tinha sombra, como que vai trazer isso para o quadrinho? Vai trazer num quadro horizontal que a gente vai fazer essa leitura que demora mais, a gente vai sentir muito mais essa exaustão desses personagens. E essa cor, né, sempre
esse marrom meio avermelhado, que vai manter no quadrinho todo. Esse quadrinho, especificamente, ele traz recortes do texto original. É muito interessante porque tem esses dois tipos, a gente vai falar um pouco melhor disso na próxima aula, né? Porque muitos quadrinhos usam recortes do texto original e outros fazem também uma nova versão do texto verbal para trabalhar o quadrinho. As duas formas têm, né, tem o seu valor, a gente vai pensar isso na próxima aula, mas esse especificamente ele faz recortes do texto original. Então, todo o texto verbal que está nesse quadrinho é retirado do livro, né, as palavras exatamente como foram trabalhadas pelo Graciliano Ramos. Então, aqui eu coloquei só um trechinho para vocês verem, eu nem vou ler, mas só para vocês verem também como a tipografia dialoga com as ilustrações. Então, não é um texto, não parece aquela tipografia que a gente está acostumado, né, a ler um Times New Roman, né, que tem ali tudo certinho. Ela é uma tipografia mais desenhada, né, falando muito de maneira muito geral aqui, mas ela é uma tipografia meio desenhada que dialoga com essas ilustrações, né? Não é um negócio formal, um negócio muito exato, muito milimétrico. Tem esse jogo também. Então, pensando novamente como os elementos gráficos podem trazer significados para essa narrativa. E aí eu gosto também como ele trabalha poucos detalhes nas expressões faciais e do próprio corpo dos personagens, né? Então, é quase como se eles não tivessem identidade, como se essa identidade tivesse sido roubada deles por essa, né, por essa fome, por esse caminho que eles estão ali buscando sempre. Os personagens, como dá para ver aqui, né, eles não têm muitas expressões, eles não têm muitos detalhes na ilustração. Também é uma forma de mostrar isso de maneira gráfica. Porém, a gente consegue, quando a gente se aproxima dos olhos dos personagens, a gente consegue perceber quanto sentimento eles carregam. Então, em vários momentos da narrativa, a gente tem esse momento de close nos olhos dos personagens. Então, mostrando que, né, parece que essas pessoas não têm identidade, não têm sentimento quando a gente olha de longe. Mas olha pertinho delas, elas têm tudo isso ali, olha no olho delas para ver, né, se não tem expressão, se não tem sentimento. E tem muita coisa que elas falam ali pelo olhar e trazendo isso nessa narrativa, né? Dando esse close nos olhos dos personagens, mostrando os sentimentos deles. E aí eu trouxe a primeira página aqui do capítulo Mudança, né? E aí em um outro momento da narrativa, no momento em que o Fabiano vai matar a cachorra-baleia, né? Também traz esse close nos olhos. Então, nesse sentido de humanizar tanto essa família quanto os animais que também são parte ali da família, né? Então, quando a gente aproxima graficamente, né? Quando a gente dá esse close, a gente se aproxima também dos sentimentos desses personagens. Então, eu gosto muito como ele trabalha essa ideia de parece que tem poucos detalhes, mas tem muito sentimento. Então, esse jogo bastante gráfico dessa narrativa. Não sei se eu coloquei mais alguma imagem. Não coloquei. Mas eu queria só dar uma pincelada mesmo para vocês, até porque já está acabando o horário, já estamos em cima da hora. Mas pensar como os elementos gráficos, como a gente falou desde lá do começo da aula, como os elementos gráficos são trabalhados, né, e traduzem intersemioticamente o que o texto original ali, o texto de referência estava trabalhando. Então, como que a gente vai pensar como aquelas palavras estavam contando para a gente, como que a gente vai mostrar isso de um jeito que não seja, né, que não acrescente nada. Então, a gente tem que acrescentar, né, os elementos gráficos estão sempre acrescentando, não estão ali de maneira aleatória. A escolha das cores, a escolha do tamanho dos quadros, por exemplo, quando a gente está falando de uma história em quadrinhos, tudo isso está contando para a gente aqueles detalhes que estavam nas entrelinhas do texto verbal, quando a gente traz para um quadrinho, né, quando a gente traz para uma literatura gráfica, ela explode nas cores, na disposição dos quadros, nessa ideia do traço, né, do detalhe, do não detalhe, tudo isso é trabalhado numa história em quadrinho.
vamos deixar esse 1 minuto final para perguntas. Evandro, se quiser também adicionar aí alguma coisa, fica à vontade. Eu vou, na verdade, compartilhar um comentário, acho que foi do Luiz, que existe não estou achando aqui, eu acho que foi o Luiz. Se não foi o Luiz, me corrija. Que dessa adaptação foi feito um vídeo. Foi feito uma versão em vídeo também dessa adaptação de Vidas Secas. E aí é exatamente o que a gente falou. É uma ampliação das linguagens, né? Então, você tem o romance verbal, depois você tem a quadrinização, depois você tem um vídeo. Ó, isso aqui, eu tô lendo os comentários, gente, né? Por isso que a Kilma falou isso, né? Que os filhos não têm nomes, né? Assim, a Vitória e do Fabiano. Então, também trazer isso, né? Essa falta de identidade trazida nessa falta de expressões faciais nos personagens, né? Tem uma parte muito no capítulo A Festa, que eles chegam lá com sapatos, né? No texto verbal eles chegam com sapatos e depois eles tiram. Na parte dos quadrinhos, no quadrinho, mostra o capítulo abre com os pés deles. Então, esse foco nesse pé descalço, né? Esse pé que está ali no chão. Então, tem todo esse trabalho com como a gente vai trazer esses detalhes do verbal para o visual e de uma maneira impactante, né? Então, isso causa esse impacto na gente, porque é visual, né? A gente bate o olho naquela página e aquilo já conta para a gente muitos detalhes, né? Então, não precisou mostrar, às vezes, eles tirando o sapato, já mostra lá o pé num close, o pé no chão, né? Então, esse jogo com as linguagens no quadrinho é muito interessante. Que mais, Evandro, que tem aqui? Deixa eu ver se tem mais algum comentário, alguma pergunta. É a questão da paleta de cores aqui nessa página. São todos tons mais sépia, são tons mais neutros. E aí, no momento do tiro, tem uma paleta vermelha. Então, automaticamente, o seu olhar é direcionado para aquele vermelho. Exatamente. E aí, esse círculo vermelho, lembrando dessa, né, essa primeira página também, tá sempre aí esse vermelho dialogando. Mas eu acho que é isso, né, Evandro? Acho que não temos perguntas, né? Tem vários comentários, muito legal a participação, tô adorando. Agradecemos a todos. Mas eu acho que por hoje era isso que a gente queria compartilhar. Pode fazer uma pergunta, sim. Oi, pessoal, boa noite. É bem rapidinho. Estão me ouvindo bem? Sim. Certo. Eu observei, no caso, que aqui temos um roteiro que é feito por uma pessoa e a ilustração por outra. Não é isso? E aí, vocês tentaram pesquisar como que é feito esse trabalho, porque a gente tem uma obra, digamos, a original, né, de Graciliano, publicada originalmente por ele, vamos dizer assim. E aí nós vamos ter a parte da ilustração e do roteiro. E que eu estou perguntando isso porque o que eu estou trabalhando é o 15 e o Chico, ele é o ilustrador, né, e o roteirista. Ele fez a arte e o roteiro, então uma pessoa só. Mas nesse caso, como que fica? Primeiro faz o roteiro e depois as ilustrações? Ou vice-versa? Isso é muito particular de cada artista, assim, né? Então, eu não sei especificamente como foi a relação do Guazelli com o Arnaldo, mas é muito comum isso acontecer num diálogo mesmo, né? Então, é quase feito junto a quatro mãos, assim, né? Tem esse diálogo direto de ir construindo o roteiro, pensando junto nas ilustrações, mas isso é muito particular de cada artista, porque tem roteirista, por exemplo, que já escreve o roteiro já pensando na quantidade de quadros que vai ter, por exemplo. E tem outros roteiristas que não. Tem outros roteiristas que escrevem como eles imaginam a cena, e aí o ilustrador tem essa liberdade de diagramar, de pensar o layout da página
por conta própria. Então, não sei exatamente como foi o trabalho do Arnaldo com o Guazelli, mas tem diversas formas de se trabalhar isso, né? Como o roteirista trabalha isso, né, se é visual, tem roteirista que já faz o layout da página mais ou menos como imaginou, e aí vem o ilustrador depois, ou já tem um diálogo antes com o ilustrador de o que você pensou, vamos pensar junto. Então, né, tem diversas maneiras de se trabalhar em parceria, né, nos quadrinhos. Bom, vamos encerrar então, Evandro? Acho que tem bastante coisa para falar na próxima aula, sexta-feira, mesmo horário, 7 horas estamos aqui. E muito obrigada pela presença de vocês, pela participação de vocês no chat. É muito gostosa essa troca, né? Da gente não estar aqui só falando sozinho, mas realmente essa troca com vocês no chat. E esperamos vocês sexta-feira. Certo, Evandro? Certo. E se depois surgiu alguma dúvida, ou quiser trazer alguma dúvida, alguma pergunta da aula de hoje, pode fazer na sexta também, não tem problema nenhum. Verdade, tragam as dúvidas e as perguntas. Gente, Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigada e até. Tchau, tchau. Então.